Que alegria estar mais uma vez com os irmãos aqui para compartilhar desse maná maravilhoso que é a bendita, santa e poderosa Palavra de Deus. Eu estou hoje mais alegre que nos outros dias. Temos aqui conosco uma pessoa que esteve presente e muito nos ajudou na implantação da primeira igreja batista em Pau Amarelo, em Pernambuco. Aquele casal amado, eu acho que eu estou ficando velho, irmãos. Ele era adolescente. Por favor, meu irmão, fica de pé. Sei lá, até a sua esposa. Que prazer, meu. Deus abençoe. Muita alegria senti quando vi você aí. A Roseli me mostrou. Eu fiquei feliz demais. Foi adolescente, pode sentar. Estou ficando velho, hein? Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Para fazermos a leitura de apenas 5 versículos. Hoje eu prometo que não vou me alongar tanto quanto da última vez. Puxaram a minha orelha, porque eu passei da hora exageradamente, né? Perdoe-me, irmãos. Levanta a mão se eu estiver passando da hora, tá bom? Mateus capítulo 13, versos 44 a 48. Diz assim a palavra: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outrosim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Paizinho querido, nós louvamos o teu nome, pela tua palavra que é sempre viva e eficaz, e que penetra o mais profundo do coração humano, trazendo à luz aquilo que precisa ser trazido, renovando e restaurando a nossa vida, para melhor entendermos, discernirmos e vivermos as maravilhas do teu reino. Muito obrigado, Pai, que nesta noite, nesta hora, a tua palavra seja clara aos ouvidos daquele que nos ouve aqui perto, dos que nos ouvem à distância, dos que vão ouvir a posteriori, que a tua palavra realize o propósito para o qual foi determinada. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa igreja tem um tema para este ano, que eu queria ouvir a uma só voz, agora, pelo menos os membros da igreja, né? Qual é o tema do ano desta igreja? Lançando redes de amor. Eu não ouvi uníssono não, mas podemos fazê-lo agora? Lançando redes de amor. E para esse momento nós vamos compartilhar, dentre essas parábolas, nós temos 7 parábolas no capítulo 13 de Mateus, mas nós vamos nos ater apenas a 3 delas. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus, com seus 58 versículos, é composto de 34 versos exclusivamente com fala de Jesus. Olha, um texto pequeno, de 58 versículos, com 34 só fala de Jesus. Esse texto tem muito que nos ensinar, concordo? Muito. Fala direta. Apenas 24 contém alguma narração, e desses 24, somente 12 possuem apenas narração e fala de interlocutores. Este capítulo também apresenta 7 parábolas, com foco na apresentação do reino dos céus. Nós pertencemos ao reino dos céus, mas muitas vezes vivemos de maneira ignorante da realidade desse reino. Sabemos aqui na cabeça, mas parece que o coração tem dificuldade em desfrutar de forma enfática, evidente, poderosa esse reino. Mas nós pertencemos ao reino, o reino dos céus. Somos aqui, olhando para nós aqui, vemos todos parecidos com terráqueos. Eu acho que eu estou com um retorno meio ruim aqui no meu ouvido. Os irmãos estão me ouvindo bem? Um chiado.
de forma parecida com terráqueos, mas nós não somos. A palavra de Deus diz: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E se não somos, precisamos ver a nossa vida aqui na terra de maneira, no mínimo, diferenciada. As pessoas devem olhar para nós e perceber que há alguma coisa, ou muita, ou todas as coisas diferentes na nossa vida. Embora estejamos tabernaculando num corpo de terra, de matéria orgânica, de carne, mas o verdadeiro ser permanente, eterno, imortal, que somos, é que conta, porque vai passar desta vida, o corpo vai envelhecer, como eu compartilhei com os irmãos agora, vamos envelhecer, esse corpo vai perecer, mas nós nos renovamos a cada dia. Para quem nasceu de novo, é assim a realidade, e tem que ser realidade experimental. Lançando redes de amor, como pode um homem, um ser mortal, lançar redes de amor? Isso só quem pode fazer é Jesus, que era homem, mas também era Deus. Será que é possível para nós mortais lançarmos redes de amor? Se não o fosse, o Senhor Jesus teria dito para nós que era impossível. Mas Ele o tempo inteiro manda: amai, 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 amai. Aquele que ama é nascido de Deus. Então é possível, sim. E deixe-me lhe dizer uma coisa: não é tão difícil quanto parece. É muito mais fácil do que parece viver, experimentar e lançar redes de amor. Mas algo tem que acontecer para que isso se torne fácil. E não é fácil entre aspas, não. É fácil de fato e de direito para quem adentra a dimensão do reino dos céus. Antes de partir, antes de morar lá para sempre, aqui, agora, é possível sim. Queremos destacar 3 dessas parábolas para refletirmos sobre alguns parâmetros importantes e necessários a qualquer discípulo que queira ouvir com empatia o grito dos excluídos, e esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Escutar o grito dos excluídos. Diga comigo: escutar o grito dos excluídos. Eu queria ouvir mais bonito: escutar o grito dos excluídos. Como poderia eu ouvir o grito de um excluído sequer, se eu não estou incluído? Eu primeiro tenho que ser incluído nessa dimensão, nessa esfera sobrenatural, sim, mas experimental de fato. Ouvir com empatia o grito dos excluídos. Esses parâmetros atestam que o discípulo foi alcançado plenamente para o reino, mudando de atitude, de vida, de rumo e de propósito, a fim de escutar com empatia e conquistar ou arrastar outros para o reino dos céus. Para escutar com empatia é preciso, primeiro, exercitar com equilíbrio o parâmetro da busca constante pelo que é mais valioso no reino. Vamos ao versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Então tem um campo, tem um tesouro, está escondido. Eu preciso encontrá-lo. É após encontrar esse tesouro escondido que as coisas começam a mudar na vida daquele que precisa ser capacitado para escutar o grito dos excluídos. Há tanto esforço humano e social para alcançar os excluídos, mas não alcança muito. Na nossa experiência em Belo Horizonte, com a busca de auxílio aos meninos adolescentes em situação de risco, em vivência nas ruas, outra qualquer situação de risco, vivenciamos durante mais de 15 anos uma realidade difícil e dolorida,
mas que, uma vez entregue nas mãos daquele que é Senhor da vida, tudo fica mais fácil. Podemos experimentar durante todos aqueles anos ali em Belo Horizonte, como era difícil alcançar um sequer. Mas toda vez que a palavra de Deus, que a rede de amor era lançada e alcançava, a coisa acontecia de forma tão fácil, tão sobrenatural e permanente. Precisamos encontrar esse tesouro escondido nesse campo. Uma vez encontrado esse tesouro, a nossa vida começa a mudar e mudar de forma permanente. Quando isso acontece, experimentamos que a ordem de lançar a rede funciona. Para escutar com empatia, é necessário entender, encontrar esse campo, descobrir o campo, encontrar a pérola, descobrir que ela existe e trazê-la para dentro de nós. Quando essa pérola deixa de pertencer ao campo escondida e passa a fazer parte da essência da nossa vida, tudo ao nosso redor começa a mudar. Encontrando a pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou, discernindo a ocasião e a oportunidade, exercita a sua capacidade empreendedora. Às vezes a gente pensa que os valores que a gente possui, os dons e talentos que Deus nos deu, são humanas, não tem tanto valor. Deus não faz nada por acaso. Tudo que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável dentro da sua vontade soberana. Deus quer usar o que temos. Se você tem algo, não tem por acaso. Deus te deu com um propósito. Propósito específico. Precisamos só encontrar a razão, a base, a essência para partir e realizar. Empreendeu. Aquele homem foi e vendeu tudo quanto possuía. Como é que se vende tudo quanto possui? A gente se esforça a vida inteira para conquistar algo, né? Valorizamos aquilo que conquistamos e não é para ser diferente. Mas ao encontrar uma pérola de grande valor, aquele homem foi e vendeu tudo quanto possuía. O que é que você possui de tão importante? E que de fato o é, mas no momento em que você alcança, descobre, conquista e traz essa pérola de grande valor, todo o resto passa a ser segundo plano. E cumpre-se então em nós a palavra do Senhor que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão vir devagarinho, né? As demais coisas vão chegar um dia qualquer, quem sabe, quizás, não é? É assim? Não. As demais coisas vos serão acrescentadas, e vem em boa medida. Não se iludam, vem em boa medida. Discernir a capacidade, exercitar a sua capacidade empreendedora para investir no reino. Tem um objetivo claro, procura boas pérolas. Esse empreendedor procura boas pérolas, abre mão do mais. Abre mão do mais, ou do mais ou menos. Abre mão do mais ou do mais ou menos. O exercício equilibrado na busca pelo melhor capacita a maior conquista do outro. Capacita a se interessar pelo outro. De que me adianta ouvir até com certa simpatia ou empatia, mas sem me preocupar com a transformação, com a mudança, com o principal. Esse equilíbrio, essa busca com equilíbrio, vai capacitar-nos a ouvir e a se preocupar com a mudança, com a transformação. Não uma ouvidoria meramente terrena, mas com perspectivas e expectativas do reino, levando aquele que fala a uma experiência transformadora. Para escutar com empatia é preciso
praticar com afinco os parâmetros do compromisso de trabalhar para o reino. Eu quero voltar um pouquinho antes ao verso de número 45. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E o 46, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que lançada ao mar e que é lançada ao mar e que apanha grande quantidade de peixes. Essa é a parábola mais importante para nós nesta noite. O reino dos céus é semelhante a uma rede. Aqui no contexto potiguar, região de praia, né, eu acho que todo mundo sabe muito bem, ou já praticou, ou já viu, ou já ouviu, essa prática, né? Lançar redes, não é verdade? Região praieira. Mas a rede aqui é um instrumento de trabalho. O reino dos céus é semelhante a uma rede. Pense na figura de uma rede. Existem várias, né? Vários tipos de rede. Pense no reino dos céus e pense agora na comparação que Jesus está trazendo, semelhante a uma rede. Uma rede nada faz se estiver pendurado lá no ambiente da sua casa, decorando. Pode até ficar bonito, né? Pode ser interessante. Tem gente que gosta de decorar com redes, né? Mas nada vai fazer. É um mero objeto de decoração. O reino dos céus é semelhante a um objeto de decoração? Não. O reino dos céus, diz Jesus na parábola, é semelhante a uma rede lançada ao mar. Não uma rede estática, não uma rede disfuncional, uma rede utilizada com mãos hábeis para ser lançada no lugar adequado e apropriado, a fim de quê? De trazer pessoas para o reino. Em nós, capacidade nenhuma de fazê-lo, mas no Senhor, que em nós habita, pode muita coisa. Lançar as redes pode ser um exercício doloroso, árduo, vai trazer dores aos músculos desacostumados, mas à medida que você vai lançando, você vai treinando, você vai se esforçando e você vai adquirindo mais força, mais habilidade, mais capacidade para tal trabalho. Rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixe. Às vezes nós ficamos refletindo, mas que peixe eu preciso pegar? Eu tenho que pegar peixes bons, de que adianta trazer qualquer peixe? Jesus está dizendo que é para lançar as redes. E está dizendo que ela vai vir cheias. Diz o nome de um peixe bom aqui de qualidade. Cioba. A rede tem que vir só com cioba. Eu não estou vendo o fundo do mar. Eu vou lançar a rede e o que tiver lá vai vir. Pode ser cioba, pode ser baiacu, né? Tem um baiacu que ninguém come, né? Seja que peixe for, eu tenho que obedecer a palavra de lançar as redes. O que vai vir não é da minha conta, é responsabilidade do Senhor. O que eu preciso é ouvir com simpatia, com empatia, o que o peixe pescado precisa. Eu preciso ouvir com empatia, eu preciso me identificar com ele. Não importa se ele é um cioba, um baiacu, um tubarão, não importa. Eu preciso me preocupar com uma coisa: arrastei o peixe. Melhor, lancei a rede, obedeci. O peixe veio. Agora eu preciso sentar com ele. Eu preciso ouvir com empatia o seu grito. E não importa se você não se sente capaz ou suficiente para entregar aquilo que o seu interlocutor precisa. Quem vai suprir é o Senhor, a sua e a dele. O que eu preciso é deixar-me ser instrumento. Eu preciso ser tubo vazio, limpo, canal aberto, para que do Senhor venha a bênção.
para aquele. Se Deus quisesse fazê-lo sem mim, Ele faria, e sem você também. Mas Ele escolheu fazer parceria comigo e com você. Por isso estabeleceu a igreja. Por isso ensinou sobre o reino. O reino dos céus é chegado. Eu fico encantado com a declaração de dizer: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. O mundo balança. O planeta está conturbado. As nações estão em pavorosa. Tudo parece ruim. Os sistemas estão abalados. E daí? Aquele que conhece ao Senhor está firme na rocha. Não tem balanço, não tem tempestade, não tem maremoto, não tem terremoto, não tem nada que abale aquele que foi pescado pelo Senhor, que foi ouvido em seu grito, que recebeu empatia do Senhor através de alguém, alguma pessoa que lhe discipulou, que pregou o evangelho, que ensinou, não importa. Deus usou instrumentos de barro para que você chegasse onde chegou. E agora você é esse instrumento, transformado, capacitado, preparado, lapidado, para fazer o mesmo que fizeram com você, a fim de que o reino dos céus seja povoado, que aqueles que gritam em todas as instâncias do planeta, guerra por todo lugar, valores distorcidos, invertidos, tudo está de cabeça para baixo, mas nós estamos com a cabeça no reino, lá no alto, para fazer diferença. É por isso que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ouvir isso é tão gostoso, é prazeroso, né? Saber que isso é real é tão bom, mas experimentar isso no dia a dia não tem preço. Não tem preço. Às vezes você treme. Como é que pode algo tão grande e tão tremendo estar disponível a mim? Está disponível a mim, a você, a qualquer um. E é tudo materializado através de uma palavrinha pequenininha, de 2 letrinhas, chamada fé. É pela fé. Tudo que recebemos do reino dos céus é pela fé. E sem fé é impossível. Você pode oferecer tudo que você tiver, e até que você não tiver, para agradar a Deus. Sem fé não é possível. É em fé que devemos lançar a rede, e não colocá-la lá como uma peça de museu. Esforce-se, lance a rede, traga o que vier. Deus, através do Espírito Santo, vai nos dar sabedoria, discernimento, capacidade e a palavra certa na hora certa para alcançar aquele que grita. Às vezes o grito está tão pertinho de nós, tão pertinho, bem do nosso lado, mas falta-nos empatia para ouvir com a atenção devida e então oferecer àquele que grita o socorro necessário na hora certa para a ajuda chegar. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Não sou eu e você que vai lançar os ruins fora. A tendência natural do ser humano é, encontrou o primeiro defeito, a primeira falha, o primeiro deslize, descarta. Quem disse que é assim? O nosso Deus é bondoso, compassivo e assaz benigno. Precisamos reter esses valores que pertencem ao reino, para que a gente tenha paciência com aquele que parece que não está sendo alcançado. Paciência. Às vezes não é naquele momento. Paciência. Deus foi
e é paciente conosco. Por que não sermos com o outro? A empatia faz a diferença. Empatia é a capacidade de eu me identificar com o outro, de me colocar no lugar dele, de procurar sentir a mesma coisa, simpatizar, mesmo que eu discorde, mesmo que não esteja no padrão das minhas quatro paredes, dá um time. Busca, ouve com empatia e vai haver uma saída. E quando a encontra, a alegria é tamanha para os céus, para nós e para o outro. Vida prática. A que distância está o grito mais perto de você? Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser um vizinho. Gostei da ideia do pastor Edson, acho que foi no primeiro culto, no culto da virada, não me lembro, eu estava aqui. Aquela ideia de trazer o irmão para comer, almoçar na sua casa, você, foi isso mesmo ou eu fui enganado? E você almoçar na casa dele, ou saírem para almoçar juntos. Lá em Rio Doce, não era, meu querido, a gente compartilhava muito chazinho, né? Depois do culto, chazinho lá, vamos um chazinho lá, que podia ser de capim santo, com limão, né? Os meus filhos eram pequenininhos lá, na porta da igreja. Todo mundo vai tomar um chazinho lá, que momento gostoso. Todo mundo compartilhando, né? Aquela empatia, depois do culto, todo mundo compartilhando. Às vezes uma pessoa que veio pela primeira vez, a partir daquele momento, se aproximava da gente, da igreja, e começava a vir, e acabava sendo alcançado. Utilizando o equipamento apropriado à rede, cada discípulo encontra um instrumento apropriado. Cada discípulo encontra um instrumento apropriado. Qual é a sua rede? Eu não sei como são os nomes, talvez um engenheiro de pesca possa me ajudar. Tem alguma espécie de rede que posso nominar aqui? Rede de arrasto, lembrei, rede de arrasto. Já ouviram falar em rede de arrasto? Rede de arrasto, é aquela longa, né, que lança, depois vai puxando, né? Pesada para boa. Fui participar uma vez, não aguentei não. Rede de arrasto. Tem uma também que roda assim, que eu sou doido para aprender, nunca aprendi. Tarrafa. É uma espécie de rede, né? Tarrafa. Talvez a sua seja uma de arrasto. A do irmão o outro é uma rede de tarrafa. Tem outras? Qual? Talhadeira? A malhadeira. Ó, malhadeira, nunca ouvi falar dessa, viu? Pronto. Então, para a malhadeira. Eu ouvia, quando eu era criança, adolescente, lá em Alagoas, falar em caceia. Caceia, existe isso? Era um negócio que botava no mar e no outro dia ia lá buscar, estava cheio de peixe lá fisgado. Não sei como é que era o nome. Mas, qual é a sua? Que tipo de rede Deus colocou na sua mão? Usa ela. É aquela rede que você tem guardada lá dentro do seu coração. Usa ela. Se nunca lançou, começa a praticar. Dá um Google no céu aí, como é que funciona? Como é que eu faço para usar a minha rede? Está guardada há tantos anos, eu nunca usei. Dá um Google lá e procura ver como é que é. Tem alguém aqui bom de internet aí, eu sou péssimo. Mas aí, encontra o operacional da sua rede, dessa rede que está guardada, e começa a arrastar. Se for de arrasto, melhor ainda, né? Que vem muito, né? Aí vem todo tipo mesmo, até sargaço, né? Vai trazendo aí. Vamos fazer diferença. Nós temos plena consciência de que caminhamos para a consumação dos séculos. Eu acho que todo crente tem clareza disso. Mas eu vou viver agora preocupado se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 2 anos, 3, 10, 50. Eu não tenho que me preocupar com isso, só quem sabe é Deus. Eu tenho que me preocupar com o aqui e agora, com a minha rede. O que é que eu posso fazer para usar a minha rede enquanto há tempo? Desempenhando o trabalho indicado, lançando a rede ao mar. Cada discípulo é desafiado a lançar a sua rede ao mar. Pode ser no Atlântico, Pacífico, Mediterrâneo, Egeu, Cáspio, Adriático, Ártico, Antártico, Índico ou na Galileia. Só não vale lançar no Mar Morto, porque lá não tem peixe. Não fique lançando rede no Mar Morto, que você vai perder seu tempo. Mas nos outros mares todos você pode lançar. Até os 7 mares do mundo moderno, né? Os 7 mares, vai lançando. Você não tem que se preocupar com o resultado, você tem que lançar. E uma vez lançada, vai arrastando.
e o que vier você vai pedindo sabedoria, discernimento, entendimento para o Senhor, para agir e tratar. Para escutar o grito dos excluídos, faz-se necessário estar incluído no chamado do Mestre. Jesus, no capítulo 10 de Mateus, alguns versículos eu vou ler com os irmãos aqui, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Indo, prega, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu fico às vezes triste quando vejo irmãos amados preocupados em doutrina A, doutrina B, doutrina C. Cara, não existe isso, isso foi no passado. Não tem que se preocupar com isso. O Senhor mandou ir e disse como, e disse o que fazer. Eu só tenho que entender, nós temos que entender que não somos capazes de nada em nós mesmos, mas de obediência ao chamado e ao mandado do Mestre, vá. Lembra daquela situação dos discípulos, lá a noite toda se esforçando com as redes no mar e nada apanharam? Lembra dessa passagem da palavra? Nada apanharam. Jesus chega e diz: lança a rede. No mesmo mar, a mesma rede, os mesmos pescadores, lança a rede. E o que aconteceu? Sabem o resultado, né? A rede veio cheia, acho que foi 152, 153 seminaristas, querido. 156 ou 3 grandes peixes. Você lembra agora? A rede veio cheia. Era tanto peixe que a rede não suportava. Mesmos pescadores, mesma rede, mesmo mar. Mas qual foi o diferencial? Lançou sobre a palavra, sobre o comando do Senhor Jesus. Obedeça, lance, mesmo que você não tenha pescado nada até agora, mesmo que esteja cansado, enfadado de tanto lutar, lançando rede, lança sobre a palavra e você vai ver o que vai acontecer. Precisamos entender a instrução do Senhor Jesus quando falou de João Batista em Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Já pararam para pensar nisso? O próprio Senhor Jesus está dizendo que não tem ninguém nascido de mulher maior do que João. João está vivendo antes do Messias, o contemporâneo do Messias, pouco mais velho, né? Era primo de Jesus, né? Parente de Jesus. Jesus diz: ninguém é maior do que ele, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Já pararam para refletir no que significa? Você, eu, nós somos maiores do que João. Por que maior? João era a voz que clamava no deserto. João era a voz que clamava no deserto, preparando o quê? O caminho do Senhor. Nós somos os arautos do reino dos céus, chamados, convocados, instruídos e mandados a fazer. E, para além disso,
já desfrutando os mistérios do reino na vida terrena. João não viveu isso. João não viveu isso. Morreu antes. João morreu antes da cruz. Nós estamos depois da cruz. Pesa sobre nós a responsabilidade de compreender que temos um grande trabalho a ser feito e não devemos deixar por menos. E é para fazê-lo em tempo e fora de tempo. Todo dia há oportunidade disponibilizada para nós, para fazermos diferença. Precisamos estar atento ao grito do excluído, com o compromisso de trazê-lo para a inclusão, uma vez que nós fomos inclusos. Estamos compromissados com o reino dos céus. O nosso amado Mestre e Senhor, ao lançar sua rede de amor no mar dos excluídos, pescou-nos a nós e espera que façamos diferença nesse mundo conturbado em que vivemos, disponibilizando-nos a aceitar com empatia, a escutar com empatia o grito dos excluídos, que ecoe nos ouvidos, tal como um dia no nosso ecoou. Que possamos, ao escutar com empatia, encher os cestos com bons peixes e assim cumprir o propósito para o qual fomos convocados. Há um cântico, cuja letra eu gosto, um cântico que eu aprendi nessa igreja, eu ouvi nessa igreja e fiquei ouvindo o tempo inteiro, até dormir, acordei ouvindo, botei lá no celular e fiquei ouvindo, e fiquei a semana inteira, do dia que eu ouvi aquele cântico aqui, e eu trouxe a letra desse cântico para compartilhar com os irmãos, para refletirmos sobre o que acabamos de ouvir. Essa música eu ouvi aqui na igreja no dia que eu estava, não sei, eu estava aqui visitando e ouvi, e me encantei com a letra dela, porque falou-me profundamente ao coração, e ela tem uma mensagem maravilhosa. Eu não decorei ainda, mas eu copiei para ler para os irmãos. Não sei se eu trouxe aqui ou esqueci, está aqui. Chama-se Pescador, Paulo César, do grupo Logos. E diz assim a letra da música: quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele e necessário pensar seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desespero desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador. Mas pescador de peixes eu sou, e na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta a sua vida, algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe um dia o fará mudar de atitude, rumo, vida, rumo e de propósito, quando o Senhor chamou meu coração. Deixa o teu coração ser inundado por este chamado. Experimenta, amados, a alegria indizível de ser instrumento nas mãos de Deus para alcançar pessoas que gritam. Exercite a sua empatia. Não estou dizendo que você tem que ser o mais simpático, a mais simpática das criaturas. Seja você próprio. Mas qualquer um, sorridente ou fechadão, se o coração estiver inundado pelo amor de Deus, é você. Deus te chama.
Deus te capacita e Deus te envia. Amém? Que o Senhor, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos dê a capacidade de ouvir cada dia a sua voz e exercitar o chamado e lançar as redes ao mar. Com os ouvidos atentos, com o coração comprometido, para ouvir com empatia o grito dos excluídos. Amém.